O diretor da redação está de volta e agora é hora de falar de esporte. Para falar de esporte, eu recebo mais uma vez o Rafael Perubon. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Poliana. Boa tarde para todo mundo que está em casa, que está assistindo direto da redação. Bom, hoje a gente começa então falando de futebol. Futebol, Rio Claro Futebol Clube, nós temos aí novidades, interessantes aí para o torcedor do Rio Claro. O presidente Luiz Balbo, ele deu uma entrevista à Web TV da Federação Paulista de Futebol essa semana, após aquela reunião que a gente comentou no programa de ontem, que envolveu representantes de clubes das séries A1, A2 e A3, para tratar sobre arquibancadas e tudo mais. Então o Balbo, ele concedeu uma entrevista lá para a federação. Essa reunião foi na quarta-feira e agora a gente dá uma olhada então no que disse o presidente nessa entrevista para o site da Federação Paulista. O planejamento nós vamos começar a partir de segunda-feira. A próxima semana já vamos iniciar o trabalho aí com a contratação de treinador, jogadores, alguns jogadores que já estão à disposição. E como você viu, o nosso sub-20 está muito bem, tem alguns meninos lá que também serão aproveitados. Nós vamos ter que fazer uma avaliação melhor, junto com o Buião e o novo treinador, para aproveitar o máximo da garotada, Vai ser assim, nós vamos lançar esses jogadores no Campeonato Paulista. Estamos pensando em aproveitar alguns jogadores do time da primeira divisão hoje, que estão jogando. Eu quero fazer da mesma forma que fiz esse ano, Um pouquinho melhor, porque eu sei que a divisão é bastante difícil. Rafael, novidades nessa entrevista? Olha, eu acho que a grande novidade assim que ele disse é que semana que vem ele poderá anunciar o treinador. Eu acho que isso é o que todo mundo está esperando. E aí depois, ontem à tarde, eu liguei para o Luiz Balbo, falei por telefone com o presidente do Rio Claro, e ele disse algumas coisas interessantes. Eu não digo nem que são boas, mas eu acho que são curiosas ou interessantes, importantes para o torcedor do Rio Claro ter conhecimento. Por exemplo, o Luiz Balbo falou que o técnico vai ter que ser um técnico do perfil dele, ele tem um ou dois nomes ali em mãos, e deverá ser um técnico que aceite que ele, Luiz Balbo, monte o time. Então será provavelmente um processo diferente do que foi esse ano, quando ele deu total autonomia, por exemplo, ao Paulo Roberto, para que o Paulo indicasse os jogadores. É claro, tinha alguns remanescentes da Copa Paulista do ano passado, que o Paulo aproveitou, alguns até a contragosto da diretoria, e o Paulo falou, não, eu quero esses jogadores, e aí indicou outros. Agora, o Luiz Balbo disse que esse ano vai ser diferente. Esse ano ele é que vai determinar quem serão os jogadores contratados por elenco da Série A1. E aí, nesse elenco, ele disse que vai ter jogadores, por exemplo, da Coreia do Sul, 2 jogadores da seleção coreana, um jogador do Japão, também alguns jogadores que estão aqui no futebol brasileiro, disputando brasileiro de Série C, de Série B, também alguns jogadores que pertencem a Atlético Paranaense, a Corinthians, Atlético Mineiro. Isso tudo foram informações do Luiz Balbo ontem à tarde por telefone, durante uma conversa que eu tive com ele. Então, a gente vai ver se isso se confirma no decorrer das semanas. Perguntei de nomes também, Poliana, nomes de treinadores. Ele disse que o Sérgio Guedes não é, eu perguntei, falei, Sérgio Guedes está sendo muito cogitado. Ele falou, não, o Sérgio Guedes não é. Eu falei, Fael Júnior é meu amigo. Eu falei, Rui Scarpino é meu amigo. Então, se é amigo... Se é amigo, o Fael Júnior já trabalhou com ele aqui também. Já tem uma possibilidade. Tem uma possibilidade. Então, são nomes que a gente vai começando aí a destacar um pouco mais. E também ainda com relação a elenco, ele falou que deve subir 7 jogadores do time sub-20, entre eles o zagueiro Renan, o atacante Rodolfo, que é o artilheiro do campeonato, que é a grande menina dos olhos do Rio Claro, e também ele quer trazer alguns jogadores do acesso, por exemplo, o goleiro Kleber, o volante Éder, o volante Nando Carandino e o atacante Alex Afonso. Do elenco do acesso, Luiz Balbo tem interesse de contar com esses 4 jogadores. Agora tem que ver também se eles... de fato, vão aceitar, vão renovar o contrato com a equipe. Exatamente. Rafael, vamos falar de Sub-20, então? Vamos falar de Campeonato Paulista Sub-20. Amanhã a gente tem rodada do Paulistão Sub-20. É a abertura do retorno da segunda fase. O Rio Claro joga em casa às 3 da tarde contra a equipe do Taubaté. O Azulão lidera o grupo 8 com 6 pontos ao lado do São Bernardo,
mas o Rio Claro ganha no saldo de gols, que por sinal é bem superior do que a equipe lá do ABC Paulista. O Velo está no grupo 11 e também está na zona de classificação, apesar de ter tropeçado nas últimas rodadas. Depois do Velo dispensar o técnico Lopes, o diretor de futebol do clube, João Marcondelli, é quem vai comandar a equipe na beira do campo amanhã, às 10 horas, contra a União São João em Araras. O time tenta a reabilitação no campeonato para se manter na segunda posição do grupo 11, já que o São Paulo dificilmente perde a primeira posição. Hoje pela manhã o time fez apenas um treino leve, já que somente 24 horas separam a equipe do jogo contra a União. Além de dirigir a equipe na partida de amanhã, Marcondelli comandou os atletas nos treinamentos desta semana. Muito bem, então o seu João Marcondelli estava lá olhando os meninos e treinando a equipe. Durante a semana toda, desde que o Lopes foi demitido, o João Marcondelli tem acompanhado todos os treinos e diz que vai até o fim do campeonato. Agora não é só esse jogo mais. Eu vi informações no Face ontem do Velo e tá lá que o João Marcondelli agora resolveu ir até o final da competição. Então, provavelmente, o treinador para a Copa São Paulo de Juniores deve ser contratado apenas depois que acabar o Campeonato Paulista Sub-20. Vamos ver como é que o Velo se sai aí, sob o comando, então, do João Marcondelli. É bom a gente salientar, né, Poliana, que o Velo está na zona de classificação. Sim, hein? O Velo está na zona de classificação. Vamos ver se vai para frente ou se vai parar por aí. Então vamos esperar esses resultados, mas mudando de assunto, Rafael, falando agora de basquete. Vamos falar sim de basquete, a equipe do Rio Claro Basquete que volta à quadra hoje à noite, a partir das 8 horas, no ginásio Felipe Caran. Olha, um jogo importantíssimo, confronto direto contra a Winner Limeira. É o confronto que vai fazer com que uma dessas equipes abra, né, uma vantagem sobre a outra, até porque os dois times estão ali empatados no número de pontos. E o Rio Claro já volta a jogar amanhã, às 6 da tarde em Franca. Então joga hoje aqui em Rio Claro contra a Limeira e já viaja para Franca amanhã para enfrentar a equipe lá de Franca. São 2 jogos seguidos, portanto. A Winner também joga amanhã novamente, só que em casa, no Volucato, contra o Esporte Clube Pinheiros. Já o 15 de Piracicaba recebe a Liga Sorocabana. Todos esses jogos de amanhã serão às 6 horas da tarde. O 15 que já jogou ontem, o 15 perdeu para Franca, lá na cidade de Franca, por 80-64. E agora Rio Claro e Limeira estão empatados com 17 pontos cada um na tabela de classificação. Então o jogo de hoje é importantíssimo. Então o jogo de Rio Claro com a Winner é da rodada de ontem, mas por conta da televisão, então a partida foi adiada para hoje. Com isso o Rio Claro... as duas equipes acabaram prejudicadas porque vão ter que jogar logo na sequência. Isso acaba desgastando a equipe, mas vamos torcer. Com certeza. Olha, uma informação importante. Eu acabei de falar com o Marcelo Tamião, antes de entrar aqui no estúdio, perguntando sobre o Brandon Brown. Ele falou que o Brandon Brown não joga ainda essas 2 partidas. Fizeram exames em outros médicos, procuraram outros médicos para dar um parecer sobre ele. E o médico achou melhor ainda poupar o jogador, até porque diz que pela lesão dele, esse tipo de estiramento que ele teve, se ficar forçando muito, pode até prejudicar a carreira dele, Poliana. Então tem que tomar cuidado agora, é uma fase muito complicada. Uma fase complicada, é uma baixa tremenda, com certeza, se o Brandon Brown estivesse jogando, não desmerecendo os outros atletas, muito pelo contrário. Mas agrega, né? Ele soma com a equipe, isso é importante. E mesmo individualmente também ele é um grande jogador. Certamente a classificação de Rio Claro estaria sendo outra se o Brandon Brown tivesse jogado todos os jogos aí. Rafael, vamos fazer um rápido intervalo, voltamos no próximo bloco falando mais de futebol. Opa, tem muito mais.